amigos do programa Território de Peão, diretamente aqui do estúdio Caçapava On, para mais um podcast, para mais um bate-papo, para mais informações, para que a gente conheça um pouquinho de Doma Racional, desse cara que vem feito um trabalho fantástico, não somente em Caçapava, mas em todo o Vale do Paraíba. Vamos conhecer um pouquinho também de técnica de rédeas, né? Esse cara que a gente está recebendo hoje aqui, para que bata um papo com vocês, meu amigo Silvio Lima. Boa noite a você, Silvio. Boa Satisfação noite. ter você aqui, viu? Muito boa noite, Malboro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer pelo convite, essa oportunidade que você está me dando. Tenho acompanhado o seu trabalho. Obrigado. Nas redes sociais. Eu vejo que é de alto padrão, né? Bom demais. Nós temos aqui uma equipe maravilhosa, a equipe do Duda, todo o pessoal do Caçapava On, e o intuito nosso é fomentar o esporte do rodeio, né? E trazer tudo aquilo que a gente vive dentro do agro e todas as novidades e todas as curiosidades do nosso meio, do nosso gênero sertanejo, né? Parabéns. Fala pra mim, o que é Doma Racional? Malboro, a doma racional é uma doma inteligente, Ah. é uma doma que a gente não pratica os maus tratos. Sim. A gente adquire a confiança dos nossos cavalos, né, dos potros, de forma dócil, gentil e sem maltratá-los, né? Existe a doma tradicional, que a doma tradicional ela vem de tradição dos nossos avós, né, bisavós, Sim. e criou essa tradição e até hoje existe a doma tradicional. A doma racional, como eu falei, ela é técnica e a gente procura trabalhar os cavalos de uma forma inteligente, né, sem maltratá-los. E há quanto tempo que é utilizado essa forma? Ela vem desde de épocas antigas também, Sim. e veio se aprofundando através de grandes treinadores, né, domadores, aqui até mesmo do Brasil, alguns de fora, o Monty Robert, que é um americano, Sim. ele trouxe praticamente, aprofundou esse assunto de doma tradicional e muitos, né, pupilos dele passaram a praticar. E hoje está em alta, né? Até por conta aí do bem-estar animal, dos protetores dos animais. Então, essa doma tradicional, ela é muito utilizada, né? O técnico de rédeas, ele é aprofundado numa profissão aonde que... O que ele faz dentro dessa profissão? O técnico de rédeas, eu quero que você explique de uma forma mais técnica, né? Para os nossos telespectadores. Como que funciona? A parte técnica de rédeas, na verdade, a rédeas é uma modalidade, né? Como 3 tambores, o laço, o cow horse, run short, enfim, as modalidades equestres. A rédeas é uma modalidade muito técnica, é tida até, inclusive, como a mais técnica de todas as modalidades. Sim. Onde a gente tem o controle dos cavalos. Existem hoje, nos regulamentos de rédeas, 16 percursos, todos eles com manobras, né? E as manobras são controle de direção, controle de velocidade, em círculos, né? As paradas, os esbarros, os rollbacks, as trocas de mão, e tudo isso é avaliado pelos juízes, né? Que as manobras onde há grau de dificuldade e de forma correta são valorizadas ali, e o juiz acaba dando umas notas mais altas por conta do grau de dificuldade que são apresentados, né? Ô, Silvio, você era militar, é isso? Isso. Eu sou militar, aposentado do Exército há 3 anos, né? Olha que do bacana. Exército, isso. E a paixão pelo cavalo vem da onde? Desde a infância. É mesmo? Com 8 anos de idade, meu pai, quando eu falo pai, é pai e mãe, né? Eles nos deram 2 animais. Nós somos em 4 homens em casa, diferença de 1 ano de idade cada um. E aos 8 anos de idade, meu pai nos presenteou com 2 cavalos. Portanto, 2 cavalos ficaram muito poucos para 4 que passaram a ter gosto pelos cavalos, né? Entendi. E ele precisou, logo em seguida, comprar mais 2, dando a cada um de nós um cavalo. E esses cavalos foram reproduzindo, eles foram comprando mais animais para nós, e a gente criou, em pouco tempo, bastante animais, né? E desde então, desde aquela época, eu não parei mais de lidar com os cavalos, né? Bom demais. Olha, eu quero falar o seguinte. Nós recebemos aqui do nosso patrocinador oficial, a Toro Louco, é um energético, um suco energético, para que você lá nas suas atividades, lá no Aras, possa tomar, né? É um suco energético, não é um energy drink, né? Então aqui tá um kit maravilhoso do nosso patrocinador aí, o Toro Louco. Quero mandar um abraço muito grande ao Queco e todo o pessoal, para que você possa saborear
e com certeza vai dar muito mais energia no seu dia a dia lá, tá bem? Com certeza, eu vou aproveitar bastante. Principalmente a hora que eu estiver julgando uma prova de rédeas, né? Eu vou tomar isso aqui para estar com mais energia. Tá certinho. Você falou agora de julgamento. Conta pra gente também essa experiência, essa profissão que você exerce. O julgamento da prova de rédeas, Ah. existe, né, os juízes. Hoje eu estou estudando para ser, Sim. né? Ainda não me formei. Aham. Eu estou em fase final, né, de conclusão. É difícil o concurso. Hoje no Brasil existe aí em torno, acredito eu, que uns 15 juízes só. No Brasil? No Brasil, pela Associação Nacional do Cavalo de Rédeas, Ah. ANCR. Hoje existe uns 15 juízes, acredito eu. 15, 16, não vai passar disso aí. Certo. Né? Então eu estou estudando, estou em fase final de preparação. Então hoje eu sou auxiliar de juiz. E até final do ano, acredito que eu devo estar prestando esse concurso. E como que funciona? Quanto tempo de estudo? Como que é feita a preparação para você realmente se tornar um juiz oficial? Juiz, né? Requisito principal é você estar associado, tanto na Associação Nacional Brasileira, né, do Cavalo de Rédeas, Aham. quanto na Associação Americana de Cavalo de Rédeas também, a NARTE. Você tem que estar 2 anos como sócio nessas duas associações. Sim. Tá? Fora isso, você tem que estar também integrado aí como auxiliar de juiz. Isso é muito importante para você prestar o concurso, que entre os juízes existe um coordenador também. Aham. Tá? Também não pode ultrapassar um número muito grande, até por conta dos eventos que existe, né? E esse coordenador de juiz, ele procura também indicar, né? Ele faz uma redação, um texto, para indicar lá junto aos americanos aquela pessoa que vai prestar o concurso. E para você prestar um concurso, você tem que ser uma pessoa idônea, né? Uma pessoa honesta, né? Imparcial. Então tem uma série de atributos que o juiz ele precisa de ter, né? Porque é uma coisa muito responsável, né? Quem está julgando uma prova não pode favorecer ninguém. Então esses são os grandes requisitos, né? Para você ser juiz de prova de rédeas, né? Mas até mesmo essa perseverança de fazer o melhor e ser correto vem também da militância, né? Ah, não, perfeito. Então, quando eu comecei a participar desses eventos da Associação Nacional do Cavalo Aham. de Rédeas, eu me identifiquei muito Eu percebi. com essa associação, Sim. porque eu vi, né, que eram pessoas idôneas, honestas, imparciais, né? Eu falei, poxa, para mim foi uma continuidade. Eu estou dentro do Exército, né? Eu pensei nisso, né? Exato. Por isso que também eu despertou em mim esse interesse em pertencer ao quadro de juiz. E também tive uma grande motivação de Leonardo Feitosa, que é o juiz de prova de rédeas hoje, que falou, Silvio, você não gostaria de ser? Eu falei, como é que é? Aí eu expliquei para ele, ele explicou para mim como é que funciona os critérios. Eu falei, poxa, eu quero ser. A partir de agora, para mim, eu tenho como meta, né? E eu estou trabalhando para isso aí. Bacana demais. Você também tem um Aras. Temos um Aras, né? Como é que chama o Aras? Equinovale. 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 Fica aí em Caçapava. Aqui em Caçapava. Tá, e qual que é o trabalho que é exercido lá? A gente tem um centro de treinamento, né? Eu tenho cavalos próprios, que eu domo, que eu treino. Eu tenho cavalos de clientes também, que eu domo e treino, né? Além da gente ministrar aulas de equitação e realizarmos lá também cursos, tanto de doma quanto de rédeas. Então, tem uma série de funções lá. Então, se eu quiser fazer um curso, vocês têm todo o suporte para estar lá, isso. toda a estrutura para estar fazendo esse curso. E daí como é que funciona? Vocês entregam, depois do curso, vocês entregam um certificado. Um certificado, né? Ah, bacana. Inclusive, nós temos instalações lá que a gente construiu para as pessoas que vêm de fora, Certo. para poder se instalar no próprio local, né? E no final do curso a gente entrega os certificados. A pessoa que ela vai fazer o curso, então, ela tem toda a estrutura também para estar ficando hospedada lá, é isso? Exatamente. Olha isso. Então a gente faz sempre um pacote, né? Ah, Como eu tenho ministrado bastante curso fora, ah, eu tenho assim, poucos cursos hoje em casa, tá? Por conta do tempo mesmo. sim. Antes,
eu tinha mais frequência de curso. Praticamente todo mês tinha um curso em casa. Agora eu tenho realizado um curso de doma, um curso de rédeas no primeiro semestre e doma e rédeas no segundo semestre, apenas, né, em casa. E o curso ele tem durabilidade de quanto tempo? Normalmente o final de semana, sábado e domingo. Sábado e domingo. Já pelo Senar, que eu também faço parte desse quadro de instrutores, o curso é de 5 dias, de segunda a sexta, para maiores de 18 anos, né? E o que que a pessoa que se inscreve num curso desse, que a pessoa vai fazer um curso desse, o que que ela encontra? Eu quero que você explique de uma forma assim, eu vou me inscrever, tá, entrei lá no seu Wallace, o que que a pessoa vai encontrar num curso desse? O que que ela vai aprender, né? Eu quero que você fale de uma forma técnica. Tá. Primeira coisa, eu coloco o aluno numa cadeira para ele assistir uma teoria, Certo. tá? Que é a etologia equina, que é a Certo. ciência que estuda o comportamento do cavalo. Eu faço o aluno conhecer como é que funciona a cabeça do cavalo, como é que o cavalo reage a estímulo, como é que o cavalo aprende, como é que o cavalo defende. Então, a primeira coisa, ele senta lá no banquinho e vai prestar atenção pelo menos 2 horas de ensino nessa parte de conhecimento geral do cavalo. Conhecer um pouquinho o cavalo. É muito importante isso, né? Muito importante. Até mesmo para respeitar o animal, né? Exato. Eu falo para os alunos que ela é tão importante quanto a parte prática, porque muitas pessoas vão ansiosas para verem logo a parte prática. Mas aquilo, quando eles aprendem aquilo ali, a se comunicar com o cavalo, as expressões corporais que a gente tem que fazer para o cavalo nos entender, Sim. eles começam a valorizar. Depois que eles vão para a prática, eles falam, poxa vida, aquilo ali era muito importante. Aquele tempo que nós ficamos na cadeirinha ali, né, como aluno, serviu muito para a nossa parte prática. Então, isso é a primeira coisa. Depois disso, a gente vai exercer. Nós estamos falando inicialmente da parte de doma racional. Tá? São 2 conteúdos diferentes, Sim. doma e rédeas. A doma racional, depois a gente vai fazer uma comunicação entre homem e cavalo, sendo o homem vai exercer a liderança sobre o cavalo dentro de um redondel. Olha que bacana. Você pega um potro chucro, em pouco tempo, o potro, inicialmente, ele te identifica como um predador, como nós realmente somos, né? Então, eles têm medo e a principal defesa do cavalo é a fuga. E a partir do momento que ele começa a observar que é bom estar do nosso lado e que se nós fôssemos predadores, nós teríamos já avançado e feito do cavalo uma presa, a gente passa gestos para eles de confiança e tudo mais, daqui a pouco esse potro está caminhando atrás do domador. Então é muito bacana, né? E é um processo muito rápido. Tem pessoas que não conhecem esse sistema de doma racional, acha que a gente está perdendo tempo, mas eu dei um curso recentemente lá, uma potra que nunca tinha visto cabresto, né? No primeiro dia estava aceitando a gente chegar perto, nos seguindo, colocar cabresto. No primeiro dia já fizemos um cabrechamento nela, que os alunos falaram assim, poxa vida, tá? Aqueles que não conheciam a doma racional e acreditavam em outras domas, falaram, pô, tem que respeitar esse trabalho, né? Você falou de grupos de alunos. O trabalho seu é feito com cada aluno individualmente ou em grupo, dependendo da situação, né? Eu acredito que seja dessa forma. Mas aquele aluno que está tendo seu primeiro contato com o animal, eu acredito que ele precisa também de uma atenção maior ali nos primeiros dias, né? Exatamente. Que acontece? Todos os alunos eles passam por uma prática. Sim. Tá? Existe curso que a gente coloca, vamos dizer, um valor da inscrição para os praticantes que vão praticar e para aqueles que vão... porque não daria, por exemplo, a gente colocar 30 alunos, 2 dias de curso, os 30 alunos praticando. Sim. Né? Agora a gente estabelece algumas vagas para o praticante e outras para ouvintes, que vão ouvir, vão fazer perguntas, só não vão estar praticando. Tá? Sim. Eu acho conveniente as pessoas que querem realmente aprender que eles façam a prática. Né? verdade. É muito importante a prática. Então eu falei sobre a doma racional, mais ou Sim. menos nesse contexto. Depois dali, existe toda uma parte técnica de charreteamento, de tirada de medo e cosca do cavalo. Eu aprendi com o meu mestre, né, Leonardo Feitosa. Depois que a gente tira o medo e a cócega, né, que os cavalos têm, o resto vem tudo no pacote. É feito por etapa, então. Por etapa. Sim. Tá? Aí depois, né, que a gente tira o medo e a cosca, a gente já monta pelo nos cavalos. Entendi. Normalmente no primeiro dia.
Já dá para se montar a pelo no cavalo. Depois apresenta para ele uma série de objetos, tipo manta, sacola, né? Arreio, a sela, que é um processo de dessensibilização, fazer ele conhecer e perder o medo daquilo ali e tirar as cócegas através dessas dessensibilização com corda, né? E a partir dali o cavalo está apto a receber a sela. Tá? Entendi. Então, primeiro você monta pelo, apresenta uma série de objetos para dessensibilização e depois você vai montar com a sela. E no trabalho de chão, tem duas etapas, né? O trabalho de chão, depois o trabalho montado. No trabalho de chão, a gente já começa a guiar o cavalo para ele aprender a sair da pressão. Então, a puxada indica e o alívio ensina. O cavalo, ele aprende por repetição e por pressão e alívio. A gente costuma falar pouca pressão e muito alívio. Então, quando você dá o alívio para o cavalo, ele entende como uma recompensa. E o cavalo é preservador de energia. Quando você dá um alívio para ele, você põe ele para trabalhar, você guia, ele sai, você dá um alívio, vamos supor, você para ou você deixa de acionar a pressão, ele fala, poxa vida, tá fácil desse jeito. E é assim que ele vai aprendendo. E com a repetição, você faz, e é muito rápido esse processo de doma. E ela só é demorada, por exemplo, se levar um cavalo para eu domar, eu vou levar em torno de 4 a 6 meses. Você fala, poxa, um mês você vai lá e vê o cavalo, mas já está montado, já está recuando, já está indo para frente, para trás e tal. Mas eu preciso de um tempo maior para apresentar uma série de objetos, de coisas estranhas para ele, para realmente ele estar um cavalo bem domado. Não sei se eu vou fazer uma colocação correta, você me corrija se eu estiver falando alguma coisa. É a mesma coisa de um bebê, Perfeito. não é isso? Perfeito. Até ele conseguir andar com as próprias perninhas dele, ele passa por todo um processo, não é isso? Perfeito. Então, eu vou fazer uma outra comparação bem parecida com essa sua. Para mim até foi bacana, vou utilizar ela também como exemplo no meu curso. Às vezes eu vejo, né, tem alunos que levam cavalos lá para a parte de treinamento de rédea, só que o cavalo não teve uma boa base. Aí eu costumo falar para o aluno assim, quando você entrou numa sala de aula, quantos anos você tinha? Tá? Vou dar um exemplo. Sim. Aí ele falou assim, com 7 anos. Em que série que você entrou? Na primeira série. Depois você passou para qual série? Para a segunda, depois para qual? Terceira, até o 9º hoje, né, no ensino fundamental. Eu falo, você conhece alguém que já foi matriculado direto lá no ensino médio? Verdade. A doma é a mesma coisa. Então, o potro ele tem que ser matriculado numa primeira série, passou da primeira, ele vai para a segunda e assim por diante, até ele ingressar na faculdade. Eu vou comparar, bem legal isso aqui, o processo de doma até um cavalo de competição, com uma árvore. A árvore tem a raiz. Sim. Tá? Uma árvore grande, frondosa, se ela estiver bem enraizada, ela não despenca. Eu já vi várias árvores aí com vendaval, ela ia abaixo. A árvore que ela está bem enraizada, ela não vem abaixo. Tá? Então, as raízes da árvore, eu me comparo com a doma, tá? E eu coloco a doma racional, que é a que eu pratico. Tá? Sim. O tronco da árvore é a base de rédeas. A base de rédeas é você ter o controle do seu cavalo. Tá? Eu não estou falando em modalidade de rédeas. Sim, tá? perfeito. Então, a base é você ter o controle do seu cavalo. Já os galhos das árvores são as modalidades. Então, o cavalo, para ele ir para uma modalidade, ele tem que ter uma boa doma, ele tem que ter uma boa base técnica de rédeas, para depois partir para a modalidade. E cada modalidade vai ter um treinamento específico aí, do treinador. Tá? E o curso de rédeas, com quantos anos que a pessoa pode estar se matriculando para um curso de rédeas? No particular, o menor de idade ele pode participar desde que tenha uma autorização dos pais, Sim. né? Inclusive escrita, Sim. e com a presença do pai no curso. Então, esse é o requisito que eu adotei nos meus cursos de rédeas. Já pelo Senar, que eu também sou instrutor, né, que é um serviço de aprendizado rural,
maior de 18 anos. Maior de 18 tem que anos. ser maior de Obrigatório. 18 anos, tanto na doma racional quanto na parte de rédeas. Tá? Então, essas são as idades. O que você acredita, como agora vamos, seja mais neutro, o que você acredita que você ensina mais para o seu aluno ou o animal ensina mais para aquela pessoa que está tendo um contato ali com esse ser tão magnífico? É muito legal, pergunta boa. Eu falo sempre que todo dia a gente aprende. Sim. Né? A gente aprende, às vezes, com um aluno menos experiente, a gente aprende com os cavalos. Então, um aprendizado, para mim, ele Constante, né? diário. É constante, ele é diário. E a gente nunca pode achar que a gente sabe tudo. Tá? Eu sou bem claro nos meus cursos, uma das primeiras coisas que eu falo é sobre essa questão. Eu vou passar o meu conhecimento dentro daquilo que eu acredito, né, e que eu tenho conhecimento. E também gosto de aprender com vocês. Então, eu saio sempre com a minha bagagem cheia, que eu estou sempre aprendendo. Tá? E o cavalo, ele nos ensina muito. É impressionante. Quando a gente tem esse feeling, conhecendo a etologia equina, né, a ciência que estuda o comportamento do cavalo, ele consegue falar conosco sem ter palavras, através do gesto, através da forma como ele se posiciona. Né? Então, ele consegue nos ensinar, quando a gente sabe fazer essa leitura. Né? Falando um pouquinho agora de comportamento animal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho fantástico que a sua esposa também pratica, que ela exerce, né? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho. Como que se chama? É um movimento sistêmico assistido por cavalos, tá? Que é uma terapia. Sim. É uma terapia. Eu confesso a você, meu amor, que eu não sou especialista no assunto. Sim. Mas ela se aprofundou. Todo dia em casa ela está estudando, ela tem feito uns workshops. A próxima semana agora ela está indo para Florianópolis em busca do conhecimento, sabe? Ela está conhecendo a cada dia mais essas questões. E realmente o cavalo é um ser magnífico, né? Com certeza. E diz o Jango Salgado, né? Que é o ser que mais nos aproxima das pessoas e de Deus, tá? O cavalo. E realmente ele foi muito feliz nessas palavras dele, né? Que é um ser que realmente une pessoas, né? Do cavalo. Eu tenho amigos, eu andei quase que o Brasil todo como militar do Exército. Eu tenho amigos até hoje, né? Que entram em contato conosco, que sempre nos quer bem, a gente sempre troca informações sobre cavalos. E foi esses animais que nos fizeram aí grandes amigos aí pelo Brasil. O cavalo une. Une pessoas. O cavalo é apaixonante, né? Exatamente. Não é somente um instrumento de trabalho, como muitas pessoas pensam. Nossa, o cavalo serve para puxar carroça, serve para campo, não sei o quê. O cavalo hoje tem uma diversidade muito grande, né, nos seus trabalhos, em trabalhos feitos também com pacientes, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência que foi ter lá no seu Aras o Richard, que entrevistou a sua esposa, sim, né? Conta um pouquinho, dá uma resumida. Eu vou trazer a sua esposa aqui para também estar fazendo uma entrevista aqui com a gente. Ela vai ficar muito feliz. A satisfação vai ser sempre a nossa. Conta um pouquinho dessa experiência. Ter o Richard lá. O Richard foi interessante, né? É uma pessoa que tem muitos fãs, né? Pelo Brasil e pelo mundo. Sim. E eu estava ministrando um curso final do ano passado em casa, e um pupilo dele, e ele falou: Silvio, eu estou falando com o Richard aqui sobre seu curso, isso durante o curso, né? O curso era de segunda a sexta. Durante o curso, o aluno me procurou, estou falando com o Richard, tá? Ele perguntou se eu conhecia, eu falei: claro que conheço, né? Sou fã dele, né? E ele falou: ele queria vir aqui para gravar. Ele pode? Eu falei: claro que pode, vai ser um prazer, pode falar para ele. A hora que ele quiser, ele pode vir aqui em casa, né? Bom, não demorou muito. Ele queria já marcar algo conosco logo em seguida, só que não combinou com a minha agenda. Tá? Então, isso foi início de dezembro. Ele conseguiu ir em casa em janeiro. Aí, em janeiro, ele chegou, conversou comigo, assim: vamos gravar aqui. Aí ele soube da minha esposa, ele falou: ou se o seu assunto é bacana, rédeas do homem é bacana, mas da sua esposa é muito mais bacana ainda, que é a terapia com cavalos, né? E foi feito dessa forma. E também nós tivemos, assim,
uma afinidade grande, porque o Richard ele foi militar do Exército também. Olha aí. E serviu em Caçapava. É mesmo? Como oficial do Exército, ele foi tenente do Exército aqui em Caçapava. Caramba. Então, e ele não sabia que eu tinha sido militar também e tal. E aí, poxa, a gente criou um vínculo de amizade muito grande por conta disso aí, né? E ele falou assim, meus melhores amigos são pessoas que eu conheci dentro de um quartel, sabe? Que bacana. Então foi muito legal. E hoje eu estou com uma parceria legal com ele também, ele vai trazer potos para eu domar, né? Olha que bacana. Para eu domar, então a gente vai fazer um trabalho em parceria também, né? Ele é o garoto propaganda da Agrotec, que é um evento, a maior feira agropecuária e industrial de São José dos Campos. Esse ano agora nós inauguramos ela, o ano passado, né? Foi um estouro e lá no Parque da Cidade, onde o Richard faz parte, faz toda a parte de marketing, propaganda, é um grande parceiro do Biano Paiva, que é o diretor-presidente da Agrotec, e esse ano nós vamos fazer um evento ainda maior, quem sabe os seus animais também estejam lá em exposição. Legal. Vamos linkar. Vamos sim. Tá certo? Para mim vai ser um prazer. Nós vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais história aqui com o Silvio e toda essa paixão, tudo que o cavalo pode proporcionar. Eu posso falar que não é a gente que proporciona as coisas para o animal, mas o animal que proporciona as coisas para o ser humano. A gente tem mais a aprender com eles do que a gente a ensinar. Vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Padaria Esperança, empresa familiar desde 2013, vem fazendo o melhor para lhe atender. Padaria Esperança, que também é restaurante e lanchonete. Todos os dias servindo café da manhã e no restaurante servindo marmitex e prato feito. Temos também aquela cerveja gelada. Traga sua família para experimentar as nossas delícias. Avenida André Franco Montoro, 340 no Residencial Esperança. Estamos de volta. Olha, quero fazer um convite especial. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para que você fique por dentro de tudo que acontece aqui no território de Pião, o mundo do agro, o mundo do rodeio, os artistas e tudo que acontece aqui no programa que é o programa que reúne os gigantes do mundo do rodeio e também do mundo do agro. Hoje, o Silvio Lima contando um pouquinho da sua história, contando um pouquinho de ensinamento, passando um pouquinho de informação aqui pra gente. Queria que você voltasse no assunto de rédeas. Passa um pouquinho pra gente mais de informação, como que funciona, né? E tudo que você possa passar para o nosso público, porque, assim, eu costumo dizer que aqui nós estamos mais para aprender do que para perguntar. Concorda? Então, vamos lá. A rédeas é a modalidade técnica, né? Sim. É tida como a mais técnica de todas as modalidades equestres, onde existe, durante um percurso avaliado por um juiz, as manobras. E quais são as manobras? É controle de direção, controle de velocidade dentro de um círculo, são as paradas, os esbarros, a troca de mão, os rollback. Eu não imaginava que tinha tanta coisa assim. Exatamente. Tem várias manobras aí, né, dentro de um percurso. E são manobras difíceis, cavalos que têm que ter aptidão para esse tipo de trabalho, que ao mesmo tempo que o apresentador ele exige do cavalo um grau de dificuldade, ou seja, ele acelera o cavalo, daqui a pouco ele precisa de um cavalo calmo. Tá? Ele vai fazer um círculo em alta velocidade, ele pede uma redução num determinado ponto da pista, esse cavalo tem que reduzir e o apresentador tem que estar com as rédeas soltas dele. Aí você fala, pô, o cavalo estava em alta velocidade, daqui a pouco ele reduziu e mantém sereno ali, com pouca velocidade, você fala, pô, é difícil, tá? É uma modalidade muito difícil. E geralmente qual que são as raças principais para esse tipo de trabalho? Todas as raças, elas podem participar de uma prova de rédeas, né? Sim. Pela Associação Nacional do Cavalo de Rédeas. Sim. Pela ABQM, a Associação dos Quartimilhas, são só uma raça específica. Sim. Mas todas as raças estão aptas a participarem. As que mais se apresentam, né, por condições até mesmo morfológicas, as que mais hoje, no quadro mundial, estão participando das provas, primeiro, indiscutível, o quarto de milha. Tá? Uhum. É uma raça desenvolvida pelos americanos. Os americanos eles estudam muito as genéticas específicas, cavalo de trabalho, cavalo de velocidade. Né? Então, hoje, os quartos de milhas eles são os cavalos predominantes na modalidade, por questões morfológicas também e genéticas. Tá?
Outras raças que têm participado, que a gente tem visto também, né? O Paint Horse, que é um quarto de milha diferenciado, tá? Certo. Vem da linhagem do quarto de milha. Uhum. O cavalo crioulo é um cavalo que também tem aptidão para a modalidade, né? A gente tem visto também participando dessas provas. E outras raças também, tá? Lá no Aras, lá vocês criam? A gente tem o crioulo, né? Aham. Que é, vamos dizer assim, o nosso carro-chefe, né? Eu servi lá no Sul e lá fui comprando cavalos crioulos e trouxe aqui para o estado de São Paulo. E nós temos também o quarto de milha, tá? Eu vim para cá e comecei a trabalhar nessa modalidade, eu falei, poxa, eu vou em algo que já está bem desenvolvido. O cavalo crioulo, hoje, existe já um trabalho de estudos genéticos, né? Focado aí às rédeas, não tanto quanto o quarto de milha, que há muitos anos vem desenvolvendo isso aí. E tem alguma diferença entre macho e fêmea? Algo que possa ser relativo, assim, no ensinamento? Alguma coisa que você possa passar pra gente? Ah, tá. Assim, a gente costuma dizer que os treinadores eles preferem, né, treinar os machos castrados. Tá? Esse. Por quê? Ah. As éguas, período de cio, tem muitas éguas que elas se desequilibram, né, nesse período fértil delas. Sim. Tá? Então dá um pouquinho de alteração. E os garanhões, por serem dominantes, comportamento de macho, às vezes também você treina bem ele em casa, quando ele sai para uma prova, vê éguas em cio, pode refletir também numa apresentação. Os cavalos castrados, eles não sofrem esse problema. Tá? Mas na competição de rédeas não existe distinção entre macho, fêmea e castrados. Existem algumas premiações, inclusive para castrados e tal, mas todos eles participam de igual para igual. Tá? Você acha que teria que ter aqui no Vale do Paraíba mais cursos como esse, mais pessoas que estejam aptas a estar passando conhecimento, a estar trabalhando com isso, para que nós possamos ter produtos, que eu falo assim no sentido de animais, e também eventos com a qualidade grandiosa aqui no Vale, que a gente vê muito isso aí lá para cima, né? Sim, eu acredito que deva ter sim, Malboro. Inclusive, eu venho ministrando o curso há pouco mais de 6 anos, tá? E quando eu cheguei em Caçapava, isso faz 9 anos, quando eu vim transferido para cá, ainda estava na ativa, eu percebi que o pessoal aqui de Caçapava e do Vale do Paraíba é um pessoal do cavalo. Tem muitas Sim. tradições aqui. Um desfile aqui de 7 de setembro, aniversário da cidade, e reúne mais de 500 cavalos, né? Porque a gente também está numa rota tropeira, né? Exatamente, histórica também, Isso. né? E quando eu cheguei aqui, eu vim com conhecimento, né? Montei 4 anos com um treinador chamado Fernando Godoy, é um treinador bem renomado aqui no Brasil, e foram 4 anos. E quando eu vim de Ribeirão Preto, lá onde ele tem um centro de treinamento, eu vim transferido para Caçapava, eu percebi que a região era do cavalo, porém a parte técnica, a parte de ensinos, a parte de instrução era pouco explorada aqui. Então foi quando surgiu essa ideia da gente trazer o meu pouco conhecimento que eu tinha para passar para o pessoal, né? O primeiro curso que eu ministrei foi até interessante, porque eu ia trazer um treinador para ministrar um curso em casa, um horsemanship. Certo. Já tinha combinado com ele tudo, a Qual que data. é o nome? O horsemanship, É. Ulisses Ervilha. Ah, Eu tinha bacana. combinado com ele preços e tudo mais. Ele, inclusive, hoje está em Caçapava. Olha que Tá? bacana. Bem conhecido. E ele é o estudioso, acho que deve ser um dos primeiros aqui no Brasil de comportamento do cavalo, tá? Muito estudioso. E aí eu cheguei em casa todo animado, falei com a esposa, olha, eu vou trazer um amigo para ministrar um curso em casa, tal. Eu fui levar a ideia para ela. Ela falou, Sim. mas quando? Aí eu falei, estou pensando no dia 27 de julho, isso há 6 anos e meio atrás, né? Aí ela falou, não, mas você tem condições, você está devendo para a minha família também, um curso desse e tal, enfim. Ficou naquela discussão. Na semana seguinte, ela apareceu em casa com um cartaz de curso, curso Doma Racional, Liderança entre Homem e Cavalo, dia 27 de julho, com Silvio Lima.
Nossa! Como que você reagiu quando viu aquilo? Eu achei... Assustou, né? Assustei, eu falei, mas como assim, né? Mas eu acho que foi muito legal, porque através daquilo ali foi um empurrão. Eu imaginei Eu já isso. tinha a ideia de A explorar mulher, ela enxerga isso. além do morro, né? Exatamente. É. Ao lado de um grande homem tem Com uma certeza. grande mulher, né? Então, assim, eu verdade. sou muito grato a ela por ter me dado esse empurrão, né? Hoje a gente tem ministrado o curso para o Brasil Foi todo. visionária, né? Ela foi, né? Como o pai dela é também, né? Tem muito respeito, admiração pelo pai dela também, que fez isso com as filhas, né? Elas são em 2 irmãs. Aham. E aí, então, hoje eu tenho ministrado curso pelo Brasil todo. Se não fosse ela, talvez eu estaria até hoje levando gente para ministrar curso em casa. Verdade. Né? E eu percebia que a cidade e a região precisava ter esse conhecimento. Eu tinha pouco. Eu falei, mas o pouco que eu sei, eu posso passar. Né? Então, eu comecei com o primeiro curso de doma racional, mas eu falei, poxa, eu gosto de rédeas. Né? Aí eu falei, agora eu quero. E aí, quase todo mês a gente estava fazendo um curso lá em casa, né? Foi bem legal, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe, né, da paixão do homem pelo animal. Mas e a paixão do animal pelo seu proprietário, pelo seu mentor, né? Essa troca de amor, essa troca de afinidade, ela se vê nas provas? Dá para se notar? Falando agora como juiz, tá? Se vê essa paixão, se vê a conexão entre homem e animal pela paixão que um cria pelo outro? Você acha que isso é um pilar para que a pessoa tenha não somente técnica, mas também tenha um desempenho maior devido... É igual um homem e mulher, se não tiver na mesma frequência, não vai. Exatamente. Existe. É mesmo. É nítido, é muito claro isso, tá? Eu dei o exemplo lá na parte da doma racional de uma potra que nunca tinha visto cabresto na cabeça. No mesmo dia, ela foi cabrecheada e já estava do meu lado, tá? No dia seguinte, eu falei para os alunos, olha, vocês vão ver a diferença de ontem, quando ela não me conhecia, vocês vão ver a diferença para hoje. Eu fui entrar dentro do redondel, ela veio atrás de mim. Tá? Nossa. Então, assim, quando os animais eles são tratados com respeito, tá? Existe relação, tá? Existe confiança. Então, não existe relacionamento que não haja confiança e respeito. Assim é eu com a minha esposa, né? Assim é o homem com a mulher, assim é o cavalo com o seu cavaleiro ou com a sua amazona. Bacana. Então, é nítido isso aí. Numa modalidade, em qualquer modalidade, né? Eu estou falando em rédeas, isso tem que ser muito lapidado. Essa combinação de treinador com um cavalo tem que estar muito clara, porque são sinais que você emite, o cavalo faz uma troca de mão com pequenos sinais. E o juiz, né, você falou na visão do juiz também, o juiz está observando isso. Às vezes ele pede uma redução de velocidade, da mesma forma que ele vinha com uma rédea folgada, ele pede uma redução, mas você fala, poxa, mas como é que ele pediu uma redução de velocidade? Eu nem vi o gesto que ele emitiu. A conexão é tão grande naquele conjunto que você fala, poxa, está muito bem treinado, né? E rédeas é uma modalidade bacana porque a gente vê muito isso. Eu costumo comparar também essa combinação com o casal, né? Até você falou nessa questão. Sim. Se o homem estiver dançando valsa, a mulher estiver dançando samba, não vai haver ritmo. Não tem sincronização. Sincronia. Os dois têm que estar dançando e com o mesmo ritmo da música. Um cavalo é a mesma forma. Qual que é, assim, você percebe dos seus alunos, quem que tem mais, assim, você tem mais homem ou mais mulher como aluno? O que eu quero dizer é o seguinte, você vê que tem mais procura por homem ou por mulher? Ou não tem muito isso? É bem misto. É bem misto. Eu falo sem distinção. Aquele aluno que se destaca é aquele que gosta do cavalo. Ele pode não ter o dom, tá? Mas aquela pessoa que ama cavalo, que gosta do cavalo, ele consegue desenvolver aí os atributos necessários para uma boa equitação. Tá? Basta ele gostar daquilo, né, do cavalo. E nas provas é diferente? É igual, por exemplo, a prova dos 3 tambores tem né, as categorias. Em provas também é
é separado? Também tem as categorias, né? Tem as categorias, por exemplo, dos Master, né? Ah, Uma idade mais avançada. sim. E tem as categorias jovens também, tá? Sim. Jovens de até 10 anos, jovens de 10 a 12, de 13 a 15, né? Então, na Associação Nacional de Cavalo de Rédeas, tem as categorias jovens e as categorias Master. E depois nós temos a categoria aberta, que aí é para qualquer idade, né? A aberta é o profissional, tá? E a categoria amador, que é aquela pessoa que não tem remuneração com o cavalo. Tá? Então, por exemplo, como eu sou instrutor, eu tenho renda que vem do cavalo, eu tenho que correr na categoria aberta. Dentro da categoria aberta tem os níveis, tá? De 1 a 4. O nível 4 é o nível mais elevado. E quem é que vai para o nível 4? Aquele competidor que ele adquiriu o maior número de prêmio, né, durante aquele ano. Então, todo ano há dança de cadeira. Dança de cadeira? Todo ano dá. Por exemplo, esse ano, vou dar um exemplo. Eu ganhei tantos mil. Tá? Eu que mais ganhei prêmio. Então, eu vou para uma categoria nível 4. E na categoria aberta, aí eu vou ficar até devendo, salvo engano, são só 8 competidores que estão no nível 4. Tá? E depois vem o nível 3, que são os próximos 12. Pode ser até que eu esteja falando números errados. Tá? Então, 8 na nível 4, 12 nível 3, aí tem o nível 2, que também ele recebeu uma quantia mais de 5 mil de prêmio, isso acumulado, né, independente dos anos, ele passa por nível 2. Depois que ele chegou no nível 2, ele não volta para o 1. Entendeu? E o nível 1 é aquele amador que está tipo, iniciando, somando prêmios para trocar para o nível 2 ou para o nível 3 ou 4. Então é assim que funciona, é por ganhos de prêmio. Né? Os esportes que têm presença dos animais, vamos falar do rodeio. Ele é um esporte, né, onde nós temos atletas de pulo e, por isso, nós somos bastante perseguidos por ONGs. Na sua área, existe isso também ou não? Existe também. É? Existe também. Então, Conta um pouquinho pra gente como é que é. É interessante que em todas as competições da Associação Nacional do Cavalo de Rédeas existe um médico veterinário, que é juiz de prova também, e ele cuida do bem-estar animal. Então, ele fica 24 horas rodando. Assim, ele não tem descanso? É lógico que ele tem, mas ele pega horários inopinados para fazer a sua ronda e verificar se não está havendo nenhum maus tratos com animais. Certo. Tá? Se ele observar que o treinador está excedendo o treinamento, ele tem toda a liberdade de chegar no treinador e falar, já deu para você. Tá? Mas é um negócio tão apurado, né, nas rédeas, que os próprios treinadores, se ele observar que um dos treinadores estão excedendo no seu treinamento, os próprios treinadores eles chegam naquele que está contrariando essas regras e já falam, olha, você não está bem não, acho que está bom para você parar, entendeu? Bacana. Então isso é muito claro. Então os próprios treinadores hoje protegem os animais, né? E hoje tem os celulares, hoje tem as máquinas fotográficas aí, qualquer coisa que você fizer que exceda, você está sendo gravado e você vai ficar exposto, né? Então, dentro das rédeas, existe essa preocupação com o juiz, né, que cuidam dessa parte do bem-estar animal e dos próprios treinadores também. Você já esteve presente em algum evento que foi embargado por algum motivo? Embargado não, tá? Mas eu tive alguns exemplos de, por exemplo, o cavalo sair com uma gotinha de sangue, o competidor, ele recebeu um SAT. O que é o SAT? Desclassificado. Ah, tá. Ele não teve aproveitamento. Tá. Ele não teve zero, nota zero. Sim. Ele zerou, não teve aproveitamento por conta de uma gota de sangue. Então, o cavalo hoje, tanto na boca quanto no corpo dele, não pode ter nenhum sangramento. Entendi. Tá? Você já teve lá no seu Aras, nos seus cursos, alguma pessoa que lida no campo, mas que quer se aprimorar, né, aperfeiçoar
até mesmo para poder nas suas lidas no campo e tal. Não, ó, eu não vou fazer o seu curso para exercer as provas, para praticar as provas. Mas eu faço esse tipo de profissão, eu tenho uma minha profissão lá. Você já teve alguma pessoa que se inscreveu ou que se teve a iniciativa de estar procurando você para poder fazer o seu curso, mas para atividades no campo ou não? Já É? já tive. Vou dar um exemplo. Uma cidade aqui do Vale do Paraíba, talvez uma das cidades mais afastadas aqui, né, da nossa região, que é Bananal. Bananal, Já dei pelo menos uns 3 cursos ali naquela região. E as pessoas também, assim como eu achei que Caçapava fosse, né, também lá eram carentes de informação. Tá? Sim. E a maioria das pessoas que gostam do cavalo lá é aquele produtor mesmo, o rural, que trabalha no campo e tal. E as pessoas, quando eu fui dar um curso de doma racional lá, elas ficaram surpresas com aquela técnica, sabe? E eu tenho o exemplo de mais de um aluno que começaram a aplicar a técnica lá e se deram muito bem, como domadores, né? E tiveram bastante sucesso. E é bacana quando a gente vai para esses cursos, que as pessoas procuram você, te agradecem e muitas vezes, Silvio, eu posso passar mais uns dias aí na sua casa? Bacana. E vem passar uns estágios em casa. Que bacana. Então é legal, é uma semente, né? A gente planta e colhe frutos. Isso para mim não tem preço. A maior satisfação que eu tenho, né, graças a Deus eu tenho apoio da minha família, é poder sair de casa, muitas vezes fazendo sacrifício, ficando 5 dias fora de casa para plantar essa semente. Então, quando eu volto e vejo que isso vai fazer um bem para os cavalos, eu me sinto realizado. Então, a sua primeira visão como profissional é o bem-estar dos animais. Dos animais, é. Tá certo. Nós vamos para mais um breve intervalo comercial. Tá bacana aqui o papo, muito esclarecedor, né? Nós vamos para mais um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. E eu quero fazer um convite para você, para já se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, para que você fique por dentro de tudo que acontece todas as quintas-feiras aqui no podcast Território de Peão. Daqui a pouquinho, o Silvio Lima vem contando um pouquinho mais do que é a doma animal, né? E tudo que acontece lá no seu Aras e o que ele faz de trabalho, esse trabalho fantástico por todo o Brasil. A gente já volta.
Esse é o Território de Peão, onde os gigantes do rodeio, do mundo do agro se encontram. Hoje o Silvio Lima, esse grande profissional que eu estou tendo o prazer e o privilégio de conhecer um pouquinho mais do seu mundo dos cavalos e desse trabalho fantástico que você e que outros grandes profissionais fazem. Mas eu tenho uma curiosidade, você é mentor, você pratica o esporte também ou não? Pratico. É mesmo? Sou competidor também. É competidor? É, competidor. E tive até alguns resultados que eu considero significativos, né? Quando eu estava servindo o quartel, foram 30 anos, eu não tinha o tempo que eu tenho hoje. Sim. Né? Eu estou há 3 anos e meio aposentado. Hoje eu tenho mais tempo de treinar cavalo, mas quando eu estava trabalhando no quartel, não sobrava esse tempo. A partir do momento que eu fui para a reserva, eu comecei a participar mais das provas, né? E há 2 anos atrás eu tive o privilégio de ficar em 3º colocado no campeonato nacional, né? É mesmo? De rédeas, é lógico, Que dentro da bacana. minha categoria, que já era uma categoria aberta, né? Ah, é? Porque eu já estava correndo no nível profissional, né? Como aspirante, né? A profissional, mas é um nível profissional, né? Entendi. Bacana demais. Fala uma coisa pra mim. Você, hoje, como que você enxerga o cenário aqui no Vale do Paraíba? Eu acredito, olha, vou ser bem sincero, eu acho que poderiam ter mais provas como essa, né? Mais pessoas estando aptas a estar praticando esse esporte, né? E eu acredito que é o seguinte, quanto mais a gente puder fomentar dentro de um programa que nem o meu, na rádio, ou enfim, na TV, eu acredito que mais leques, mais olhares vão se abrindo para esse esporte. Eu acredito que aqui no Vale tem muito poucos, né? Poderiam aumentar. Aqui no Vale, a gente não tem tido prova de rédeas aqui, Sim. infelizmente, né? Como você mesmo disse. Aham. A gente vê muita prova de 3 tambores, prova de laço. A prova aqui de rédeas é carente. Já teve em Jacareí. Então, assim, como é que funciona essas provas, né? Até para classificar para um campeonato nacional. Você tem que passar por etapas dentro de núcleos. No Brasil, nós temos vários núcleos, né? E aqui no estado de São Paulo nós temos 2. O núcleo Anhanguera, de cavalo de rédeas, que normalmente tem feito as provas em Espírito Santo do Pinhal, né, na Fazenda Barrinha. Espírito Santo do Pinhal fica onde? Pós Campinas tem Jaguariúna, e vai andar ali mais uns 70 quilômetros para frente ali de Jaguariúna, tá? Certo. Bacana. Então ali que tem sido feitas essas provas pelo núcleo Anhanguera. O núcleo Castelo tem feito as provas lá em Avaré. Tá? Então, no estado de São Paulo, são esses 2 núcleos. Se eu quero participar de um campeonato nacional, eu vou ter que participar das etapas, normalmente são 3 etapas, né? Eu tenho que competir pelo menos em 2, tá? Obter uma pontuação máxima, vamos dizer assim, né? Para ser classificado. Tá? Vamos supor, na minha categoria, 2 vão ser classificados dentro de um núcleo, aí me habilita a correr o campeonato nacional. Entendeu? O campeonato nacional, esse ano, vai ser em junho. Tá? Aqui, Sabe a data já? na última semana de junho, o Certo. campeonato nacional. E onde que é? Em Avaré. Em Avaré. Tá? Em Avaré. Certo. Tá? Normalmente as provas estavam sendo em agosto, agora passou para junho, na última semana de junho. Certo. Tá? Esse ano, infelizmente, eu tive uma gama muito grande de trabalho, principalmente por conta do Senar, que não calhou com a minha data para poder participar das 3 etapas do núcleo Anhanguera, onde eu participo, né? Então eu não vou competir esse ano na Nacional, tá? Eu não participei nenhuma etapa. As pistas que é para esse tipo de evento, como que ela funciona? A metragem, a preparação de um recinto para esse tipo de evento. A gente está falando aqui que aqui no Vale tem muito pouco. O que se deve a isso? É falta de interesse, é falta de espaço, ou os eventos que acabam, às vezes, não permitindo? Como que você enxerga isso? Eu quero que você fale de uma forma preparatória, as pistas, como que funciona, assim como a prova dos 3 tambores, tem a metragem, aquela coisa toda. Sim. Hoje, eu tenho... Vamos ser mais direto na pergunta, tá? Taubaté não tem lá o recinto? Né? Onde tem as provas lá e tal. Ali naquela pista ali, caberia uma prova de rédeas ali ou não? Sim, porque, como eu falei, os núcleos, eles fazem opção de local. Né? Aqui ou em qualquer outro lugar que tem uma pista pelo menos de 80 por 40,
já é o necessário. Como o cavalo de rédeas ele precisa fazer manobras, eu vou dar o exemplo de uma manobra muito difícil, que não é para qualquer pista, o esbarro. O esbarro o que é? O cavalo vem num galope em alta velocidade e ele vai fazer uma parada, colocando os posteriores embaixo do corpo, né? Não levantando os posteriores, sustentando o posterior, né? No chão, né? E caminhando com a frente solta caminhando, tá? Com o posterior no chão, como se estivesse esquiando. Certo. Então, não é qualquer terreno, né, de pista que vai permitir que o cavalo faça um esbarro. Mas se houver uma preparação daquela pista, compactar o fundo, colocar uma quantidade de areia suficiente em cima, com bom rastelo, há condições de fazer uma prova aqui. É lógico, com um profissional especializado no rastelo em pista. Entendeu? Então aqui não tem sido comum, eu acredito, provas dessa natureza. Primeiro, é uma modalidade muito técnica. Tá? Você precisa de sincronia, igual nós falamos. Você precisa de treinamento. Tá? Não é uma prova que não vai exigir do cavaleiro. Vai exigir. Tá? É muita manobra, comandos. Não adianta só montar no dia de prova, que você não vai estar em sincronia, você vai fazer uma péssima prova. Exatamente. E às vezes vai até se decepcionar. Né? Então, assim, requer uma parte técnica muito boa e bastante treinamento. Então, isso acho que desmotiva um pouco, né, as pessoas. Segundo, a pista, próprio local adequado. Aqui, infelizmente, não tem tido. Mas uma surpresa muito grande, tá? É que grandes competidores aqui do Vale do Paraíba têm tido resultados muito bons nas competições. Então, todas as provas de nível nacional, os amadores, principalmente, têm ganhado tudo. Tem competidor aqui de São José dos Campos que tem ganhado grandes provas, né? E tido muitos bons resultados, né? Que bacana, hein? Então é legal isso aí. Nós temos, então, pessoas qualificadas que às vezes deixam seus cavalos com os treinadores e vai treinar vez ou outra lá com o treinador, tem ido para a prova e tido resultado. A pessoa, se ela quiser ir lá no seu Wallace e ter uma aula experimental, né, para ver se ela gosta daquilo mesmo, é permitido? Sim, Vocês abrem esse espaço, abrem esse leque para que as pessoas conheçam um pouquinho mais? A gente abre esse leque, sim, tá? Principalmente para fomentar mais as rédeas. Então, eu sou um grande incentivador da modalidade, né? Eu tenho vários alunos que estão competindo bem, tem crianças, minhas alunas também, que têm tido bons resultados, que eu, vamos dizer assim, Fui eu quem apliquei essa injeção de ânimo, né, nesses alunos. Então, eu tenho trabalhado em cima disso aí. Né? Porque é um trabalho árduo, né? É um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, né, que a gente vai fazendo. Então, o Aras, a gente oferece essas condições. Hoje, eu posso dizer até que com menos frequência, até por conta aí do meu trabalho, estou muito ausente, né? Sim. Mas quando eu estou aqui no Aras, as pessoas às vezes entram em contato conosco e marcam, né, uma visita ali para conhecer, né? Então, isso é bem bacana. Eu falo, podem contar comigo. Bacana. Né? E as pessoas te acham digitalmente aonde? Tenho o meu telefone celular, eu tenho a minha rede social. Qual que é a rede social? O Instagram meu é Silvio Limieri de Lima. E tem também, né, o Aras Equinovale, tá? O Instagram, o Facebook é a mesma coisa, né? Meu nome completo, Silvio Limieri de Lima. Bom demais. Olha, eu quero te agradecer aqui pela sua presença, pela disponibilidade, né? Quero conhecer seu esposo, o trabalho fantástico. E quem sabe a gente até vai lá gravar alguma coisa lá também. Legal, vai ser um prazer para mim, viu? Bom demais. Estar com vocês lá. Para a gente encerrar, gostaria que você encerrasse com uma mensagem, né? Uma mensagem de um homem simples, de um homem que ama o cavalo, que ama o que faz e que pratica esse esporte, que pratica essa profissão tão magnífica, que, se Deus quiser, através de um trabalho árduo que você tem feito, aí, um trabalho de muitos anos de dedicação, de carinho, que cresça cada vez mais e que as portas aqui do Vale do Paraíba se abram cada vez mais, que tenham mais adeptos a essa área tão magnífica que você tem demonstrado aqui pra gente. Deixa uma mensagem aqui para os nossos telespectadores. Tá bom. Malboro, primeira coisa, vou fazer um gancho no que você falou. A questão do homem simples, tá?
O cavalo, isso é muito legal, a gente fica até emocionado quando fala, né? O cavalo, ele não quer saber se você tem uma boa condição financeira, ele não quer saber se você é um doutor, ele não quer saber se você é um coronel. O cavalo, ele espera de você o quê? Tá? Ele espera o companheirismo, ele espera o respeito, ele espera que você seja um líder dele, possa levar ele por um bom caminho. Tá? Então, a minha mensagem, aproveitando esse gancho seu, é exatamente falar que domar ou treinar cavalo é um exercício de liderança, é um exercício de muita dedicação, de muito conhecimento técnico, de muito respeito. Então, eu considero isso aí uma arte. Até mesmo porque o animal, ele sente, né? Ele sente. Ele sente se você está bem, se você está agitado, se você vai para uma prova, né? Ele sente. Perfeito. Então, o cavalo, ele sente as suas emoções. Exatamente. Então, todos esses atributos que eu falei, respeito, liderança, responsabilidade, conhecimento, que é a técnica, está ligado a isso aí. E você precisa de ter tempo. Não adianta eu chegar lá no meu centro de treinamento e falar assim, hoje eu só tenho 15 minutos, eu vou ter que correr aqui, montar rapidinho nesse cavalo e ir embora. Eu não vou estar fazendo um trabalho correto. Então, é preferível eu não montar naquele dia e voltar no dia seguinte e trabalhar com o tempo. Então, isso é a minha mensagem. Domar cavalo ou treinar cavalo é uma arte, é um exercício de liderança, de competência, de dedicação, de respeito e de técnica, atrelado ao tempo. A gente precisa de tempo para treinar os cavalos. O cavalo, ele sente as nossas emoções. Tá? Eu tenho, inclusive, se você me permitir falar mais um minutinho, eu tenho, inclusive, alunos que tiveram problemas psicológicos, problemas de depressão, que foram curados através do cavalo, através de cavalgada. Você me pediu um minutinho? Sim. Não, agora eu vou te dar mais. Conta essa história pra mim. Eu ia encerrar, mas agora, depois de um gancho desse aí, bacana, vamos passar essa... É uma história. Como que foi isso aí? Há 3 anos atrás, justamente, e vai fazer agora, nesse mês aqui, eu não lembro exato, foi final desse mês de abril. Sim. Tá? Eu recebi uma mãe lá, que me passou algumas informações, né, que a filha estava tendo alguns problemas de depressão, problemas sociais, e ela soube que o cavalo era um animal que podia ajudar a filha dela. Então, ela queria que a filha fosse fazer aulas de equitação. Olha. Tá? E ela começou, né, ela tinha uma psicóloga, né, e ela começou a fazer aula de equitação. Não demorou muito, ela trocou a psicóloga pelas cavalgadas, pela equitação. Tá? E até hoje, isso faz 3 anos, ela é minha aluna. Ela vai 2 vezes na semana só para montar no cavalo e fazer uma cavalgada. Tá? Então, eu aprendi muito com essa menina também. Qual que é o nome dela, você lembra? Eu prefiro... Deixar. Eu prefiro, né? Até para preservar. Sim. A mãe, ela me pediu até que... Sim. Até mesmo fotos, eu não tiro da menina fazendo cavalgada, por conta da questão, né, da Sim, menina ter esse problema depressivo. Mas, enfim, o cavalo, ele tem essa capacidade de transformar as pessoas, tá? Tanto na parte física quanto na parte mental. Para isso, às vezes, a gente tem até a ecoterapia, que trabalha esses movimentos físico e mental. Tá? Trabalho fantástico, né? O cavalo é um ser misterioso. Realmente, ele é um ser misterioso. Bacana demais. Bom, quero te agradecer mais uma vez, tá? Que Deus abençoe grandemente aí o seu trabalho, sua família, seus projetos, seus negócios. Parabéns por esse trabalho fantástico que você tem executado no Vale do Paraíba aqui, levantando a bandeira, né, do nosso Vale do Paraíba para um esporte, para uma categoria tão fantástica e, mais uma vez, utilizando esse animal extraordinariamente amado, criativo e de várias funções. Não é só no campo que o cavalo serve. É na saúde, é na recuperação, como você acabou de falar, é em provas. Então é um animal que a gente vê como um espelho de Deus aqui na Terra, tá bom? Deus abençoe, Silvio. Muito Prazer obrigado. ter você aqui, viu? Muito obrigado, Malboro, por essa oportunidade, né, de você ter me dado, aberto as portas aqui do seu podcast, né, do seu estúdio, para poder me receber, tá? Muito obrigado mesmo pela consideração e eu vou estar sempre à disposição. Sempre às ordens, viu? Muito obrigado. Até breve.
Olha, esse foi mais um papo bacana demais, hein? Que você acompanhou aqui no podcast Território de Peão, diretamente dos estúdios do Caçapava 1. Mais uma vez, quero fazer um convite especial para você, para sua família, para que você compartilhe também esse vídeo, para que possa passar mais conhecimento a pessoas, né? E também se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Ative o sininho para que você fique por dentro de tudo que acontece dentro e fora do mundo do rodeio, do mundo do agro. Eu sou Malboro, locutor de rodeios, e para mim é uma satisfação, um privilégio poder levar informação todas as semanas para você que ama o cavalo, para você que ama o animal, para você que ama o sertanejo. E o nosso intuito é esse, é sempre fomentar o esporte do rodeio e levantar a bandeira das nossas tradições e da nossa música sertaneja, além das paixões que o campo e que o homem do campo traz pra gente. Um abraço do Malboro, segue a gente no Instagram também, Oficial Locutor Malboro. Quinta-feira, 7h30 da noite, a gente tá de volta com mais um Território de Peão.